Hoje vou contar a história de Robert Durst, um bilionário do ramo imobiliário de Manhattan que foi acusado de ser responsável por 3 crimes brutais. E o caso só foi solucionado graças a um documentário da HBO sobre a sua vida. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, para quem já assistiu outros vídeos do meu canal, sabe que o cenário está um pouquinho alterado. Isso é porque eu estou passando por algumas mudanças, mas logo minha mesa vai chegar e o cenário vai voltar a ser o que era. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal para acompanhar o conteúdo que a gente posta aqui 3 vezes por semana, com bastante casos criminais. Então eu espero muito que vocês gostem e bora para o caso de hoje. O mais velho de 4 filhos, Robert Alan Durst, nasceu em Manhattan em 12 de abril de 1943 e cresceu em Scarsdale, em Nova York. Ele era filho de um bilionário do ramo imobiliário chamado Samuel Durst e da Bernice Esten. A fortuna da família deu início com seu avô paterno, chamado Joseph Durst, que era alfaiate quando imigrou da Áustria-Hungria para os Estados Unidos em 1902 e acabou se tornando um gerente e desenvolvedor imobiliário de sucesso, fundando a organização Durst em 1927. Quando Robert tinha 7 anos, sua mãe cometeu suicídio pulando do telhado da casa da família em Scarsdale. Mais tarde, ele contou que momentos antes da morte de sua mãe, seu pai o acompanhou até a janela, onde ele podia ver ela de pé no telhado. Então, segundo ele, seu pai garantiu que ele assistisse o suicídio da própria mãe. Mas em entrevista ao New York Times, em março de 2015, seu irmão Douglas negou que Robert tivesse testemunhado a morte da mãe deles. Quando crianças, Robert e Douglas foram levados ao psiquiatra e ao psicólogo por existir muita rivalidade entre eles. Robert tinha 10 anos de idade na época e no relatório do psiquiatra ficou registrado que ele tinha decomposição de personalidade e possivelmente esquizofrenia. Robert estudava no Scarsdale High School e é falado que ele não tinha muitos amigos e era muito solitário. Na faculdade, ele se formou em economia em 1965 pela Lehigh University, onde foi membro da equipe de lacrosse do time do colégio e gerente de negócios do jornal estudantil chamado The Brown and White. Robert começou seu doutorado na Universidade da Califórnia em Los Angeles no final daquele ano e foi onde conheceu Susan Berman, o que viria a ser uma grande amiga de Robert e uma de suas vítimas. Ele não finalizou o doutorado e retornou a Nova York em 1969. Robert não tinha interesse em trabalhar para o seu pai na empresa da família e preferiu abrir uma pequena loja de alimentos saudáveis chamada All Good Things, em Vermont, no início dos anos 1970. No outono de 1971, Robert conheceu a estudante de medicina Kathleen McCormack. Depois de 2 encontros, ele convidou Kathleen para morar com ele em sua casa. Ela se mudou para lá em janeiro de 1972. Eles moravam em Vermont nessa época, mas o pai de Robert o convenceu a se mudar para Nova York para trabalhar na organização Durst, a empresa da família. Então ele acabou fechando a loja e o casal voltou para Manhattan, onde se casaram em 12 de abril de 1973, quando Robert tinha 30 anos. É dito que o relacionamento deles começou a ter muitos problemas depois que Robert pressionou sua esposa a fazer um aborto. Também é falado que ele era muito controlador e muito violento com ela. Em entrevistas posteriores, a irmã de Kathleen disse que o casal brigava com frequência e que Kathleen sempre ligava para ela contando sobre as brigas. E a possessividade do Robert estava se transformando em violência física. É falado que em uma ocasião, durante uma reunião da família de Kathleen, o Robert estava impaciente para ir embora, mas ela queria ficar, e ele, vendo que havia sido contrariado, puxou o cabelo de sua esposa na frente de todos os seus familiares e a forçou a ir embora, o que deixou todos chocados. Em 1982, Kathleen tinha 29 anos na época dos fatos e estava no 4º e último ano da faculdade de medicina. Ela estudava para ser pediatra e faltavam apenas alguns meses para obter seu diploma. Nessa época, ela falava para os amigos e familiares que queria se divorciar e já havia inclusive contratado um advogado e feito o pedido do divórcio a Robert,
Ela queria fazer um acordo de 250 mil dólares. Robert não aceitou a separação e cancelou o cartão de crédito da sua esposa. Removeu o nome dela de uma conta bancária que eles tinham em conjunto e se recusou a pagar as mensalidades da faculdade de medicina. Tudo isso vinha acontecendo até que dia 31 de janeiro de 1982, Kathleen foi dada como desaparecida. Ela foi vista pela última vez em uma noite quando apareceu inesperadamente em um jantar oferecido por sua amiga Gilbert Nahami, em Newton, Connecticut. A amiga disse que notou que Kathleen estava chateada na ocasião e naquela noite estava vestindo calça de moletom vermelha, o que Gilbert achou estranho, porque Kathleen costumava andar muito bem vestida. É falado que após o jantar, Kathleen voltou para sua casa em Nova York depois de um telefonema de Robert. Durante o jantar, a Kathleen e sua amiga tinham combinado de se encontrar em um pub chamado Leon's Gate, em Manhattan. Mas quando chegou o dia do encontro, Kathleen não apareceu e sua amiga ficou bastante preocupada. Tanto o porteiro quanto o zelador do prédio onde Kathleen morava afirmaram ter visto ela em 1º de fevereiro, um dia depois que ela foi vista pela última vez. Mas o porteiro também disse que a tinha visto apenas de costas e de longe e não podia ter certeza de que era ela. 5 dias após seu desaparecimento, Robert foi até a delegacia de polícia para denunciar o desaparecimento da sua esposa e a família de Kathleen e também seus amigos suspeitaram dele imediatamente. A irmã de Kathleen, chamada Mary, conta que Robert ligou para ela para dizer que Kathleen estava desaparecida. E naquele momento ela teve certeza que Robert a havia matado. 3 semanas antes de seu desaparecimento, a Kathleen havia ido a um hospital do Bronx com contusões faciais. Ela disse a um amigo que Robert a havia espancado, mas não prestou queixa sobre o incidente. Em algumas fontes das minhas pesquisas é dito que quando Kathleen desapareceu, Robert namorava com uma mulher chamada Prudence Farrow há 3 anos e que ele e Kathleen moravam separados. Inicialmente ele ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares para quem encontrasse Kathleen, mas depois reduziu a recompensa para 15 mil dólares. Quando um dos amigos de Kathleen descobriu que ela havia sido dada como desaparecida, ele foi até a sua casa na esperança de a encontrar, mas o que ele encontrou foi a casa dela saqueada, correspondências antigas fechadas e os pertences de Kathleen no lixo. Após o desaparecimento, Robert alegou que a viu pela última vez na estação de trem Katona, onde ela planejava embarcar em um trem das 9h15 da noite para Manhattan. Logo a história foi espalhada pelos tabloides de Nova York e Robert disse à sua família, amigos e à polícia que sua esposa poderia ter fugido com um traficante de drogas. Ele também alegou que no dia 4 de fevereiro, o supervisor da faculdade de medicina de Kathleen ligou para ele e disse que ela estava doente e estava ausente das aulas durante toda a semana. E foi um dia depois que Robert falou ter recebido esse telefonema que ele deu ela como desaparecida. A polícia na época achou as histórias de Robert bastante esquisitas e cheias de contradições. 8 anos após o desaparecimento de Kathleen, seu corpo não havia sido encontrado, as investigações não haviam avançado e ninguém havia sido preso. Então Robert Durst se divorciou dela, alegando abandono de cônjuge. Em 1999, a polícia reabriu o caso para uma nova investigação criminal e a investigação se tornou pública em novembro de 2000. Susan Berman, amiga de Robert, que mencionei anteriormente, se manteve ao lado dele durante toda a investigação, o apoiando. É dito que ela de alguma forma ajudou Robert no álibi quando ele foi interrogado sobre o desaparecimento de Kathleen, até que na véspera de Natal, em 24 de dezembro de 2000, os vizinhos de Susan acionaram a polícia para relatar que a porta de sua casa estava aberta e seus cachorros soltos. E foi lá que a polícia encontrou Susan morta, dentro de sua casa em Los Angeles, na Califórnia, com um único ferimento de bala na cabeça. A forma que ela foi morta fez com que a polícia inicialmente acreditasse que uma gangue a tivesse matado. Mas um fato importante aqui é que a polícia do estado de Nova York havia entrado em contato com Susan recentemente para pedir seu depoimento sobre o assassinato de Kathleen. Foi descoberto também que Robert Durst tinha estado em Los Angeles dias antes de Susan ser morta e que ele foi para Nova York na noite anterior à descoberta do corpo de Susan. Também descobriram que Susan havia recebido recentemente 50 mil dólares de Robert. Ele confirmou ao departamento de polícia de Los Angeles que realmente havia dado esse dinheiro a Susan,
mas negou ter relação com o assassinato de sua amiga. A principal suspeita da polícia era que Robert Durst havia assassinado sua amiga Susan para evitar que ela contasse para a polícia sobre o assassinato de Kathleen, pois, de acordo com a polícia, ela sabia de tudo. Mas, mais uma vez, as investigações não avançaram e Robert não foi preso. Em 31 de outubro de 2000, depois de ter sido avisado por sua irmã Wendy que a investigação sobre o desaparecimento de Kathleen havia sido reaberta, Robert se mudou para a cidade Galveston, no estado do Texas, e lá passou a viver disfarçado de mulher com o nome de Dorothy Sinner, e ele fingia ser mudo. Algum tempo depois, em 2001, partes do corpo do vizinho de Robert, um idoso chamado Morris Black, foram encontrados flutuando em uma baía em Galveston. Morris Black havia levado um tiro e teve o corpo desmembrado. Não é citado ao certo como a polícia chegou ao nome do Robert como suspeito, mas em 9 de outubro de 2001, Robert foi preso, mas logo foi solto sob fiança de $250 mil. Ele não compareceu à audiência no tribunal em 16 de outubro de 2001 e, por causa disso, foi emitido um novo mandado de prisão contra Robert. Em 30 de novembro, naquele mesmo ano, ele foi pego dentro de um supermercado na Pensilvânia depois de tentar furtar band-aids, um jornal e um sanduíche, embora tivesse R$500 em dinheiro no bolso. Na ocasião, a polícia aproveitou para averiguar seu carro e lá encontrou $37 mil em dinheiro, 2 armas, maconha e a carteira de motorista de Morris Black. Na ocasião, ele foi detido e foi quando ele contratou um advogado de defesa. Ele foi levado a julgamento em 2003, no estado do Texas. Robert foi julgado pelo assassinato de Morris Black e a promotoria apresentou ao júri a acusação de assassinato premeditado em primeiro grau. A equipe de defesa de Robert alegou legítima defesa, porém os advogados de defesa acharam a comunicação com ele muito difícil, então decidiram contratar um psiquiatra para auxiliar no caso. O médico passou mais de 70 horas examinando Robert e o diagnosticou com síndrome de Asperger. Então os advogados de defesa usaram essa suposta doença como um argumento para tentar inocentar Robert. A defesa também alegou que Morris Black era um senhor rabugento e briguento e teria ameaçado Robert, e por isso uma briga teria sido iniciada e durante a luta uma pistola disparou atingindo no rosto de Morris Black. Durante o interrogatório, Robert admitiu usar uma faca, 2 serras e um machado para desmembrar o corpo de Morris Black e em seguida ensacou e despejou os restos mortais na baía de Galveston. A cabeça de Morris Black nunca foi recuperada, então os promotores não conseguiram apresentar provas forenses suficientes para contestar o relato de Robert sobre a luta. Como resultado da falta de perícia, o júri absolveu Robert Durst de assassinato em 11 de novembro de 2003. Porém, em 21 de dezembro de 2004, Robert Durst foi acusado de adulteração de provas pelo desmembramento do corpo de Morris Black e ele se declarou culpado. Ele recebeu uma sentença de 5 anos de prisão, mas recebeu liberdade condicional em 15 de julho de 2005. As regras da sua condicional era que ele ficasse perto de sua casa e que pedisse permissão para viajar. Em dezembro do mesmo ano, Robert fez uma viagem não autorizada e, devido a este incidente, o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Texas determinou que Robert violou os termos de sua liberdade condicional e o enviou novamente à prisão. Ele foi libertado novamente sob custódia em 1º de março de 2006. No início de 2015, um documentário da HBO sobre a vida de Robert Durst, que foi dividido em 6 partes, demonstrou evidências circunstanciais ligando Robert ao assassinato de Susan Berman. O documentário também detalhou o desaparecimento de Kathleen McCormack, a morte subsequente de Susan Berman e o assassinato de Morris Black. Mesmo seus advogados não concordando com isso, Robert deu várias entrevistas para o documentário e permitiu acesso irrestrito aos seus registros pessoais. E a grande reviravolta dessa história é que foi graças a esse documentário que Robert foi preso. Isso porque o documentário termina com Robert entrando em um banheiro. Ele estava com um microfone que estava utilizando
enfatizando na entrevista, mas se esqueceu disso. E então o microfone o gravou dizendo para si mesmo, abre aspas, o que diabos eu fiz? Matei todos eles, é claro, fecha aspas. What the hell are you doing? Kill them all, of course. Diante dessa declaração, o FBI prendeu Robert Durst em 14 de março de 2015, no mesmo dia em que o episódio final do documentário foi transmitido. O que ocorreu entre a prisão de Robert e o julgamento foram diversos conflitos de datas no tribunal e, com isso, o julgamento foi sendo adiado. Enquanto isso, Robert, que nessa época tinha cerca de 72 anos, e enfrentava alguns problemas de saúde, ficou preso em Los Angeles enquanto aguardava o julgamento. Em outubro de 2018, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, chamado Mark Widham, decidiu que existiam provas suficientes para julgar Robert pelo assassinato de Susan Berman e que ele seria indiciado em 8 de novembro de 2018. Na audiência pré-julgamento, Robert se declarou inocente e o juiz marcou a data do julgamento para dia 3 de setembro de 2019 e decidiu que os promotores poderiam apresentar provas envolvendo o assassinato de Morris Black. Os promotores aproveitaram para conectar a morte de Susan Berman com o desaparecimento de Kathleen, sua ex-esposa. Após esse primeiro julgamento, houve outros conflitos de datas para marcar o julgamento final e em seguida iniciou a pandemia. Até que em junho de 2020, a defesa de Robert chegou a fazer um pedido para anulação do julgamento por causa do atraso, mas acabou sendo negada. E em seguida, o juiz decidiu que seria feito um novo adiamento até abril de 2021, novamente por causa da pandemia. Mas o juiz falou que permitiria que o julgamento prosseguisse se Robert concordasse com o julgamento sem júri. Robert recusou essa opção e o julgamento foi programado para ser retomado em 12 de abril de 2021. E por incrível que pareça, foi adiado mais uma vez para dia 17 de maio de 2021. Os advogados de defesa entraram com um novo pedido de anulação do julgamento, porque, segundo eles, Robert tinha desenvolvido câncer de bexiga, então pediram que o tribunal adiasse o julgamento definitivamente e o libertasse sob fiança para receber tratamento médico. A moção foi negada pelo tribunal e o julgamento foi retomado no dia programado. Finalmente, após muito vai e vem nos procedimentos legais, em 14 de outubro de 2021, aos 78 anos de idade, Robert Durst foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, pelo assassinato de Susan Berman. A defesa de Robert pediu um novo julgamento, mas foi negado pelo tribunal por causa das evidências inegáveis contra Robert. Ele morreu de parada cardíaca em um hospital na Califórnia no dia 10 de janeiro de 2022, 3 meses após ser preso e aos 78 anos de idade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo do caso de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, ajuda muito na divulgação dos vídeos e também no crescimento do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.